quando se fala em personalidade, nós falamos também de, além da abordagem que nós conhecemos da teoria dos traços da personalidade, da teoria psicodinâmica, da abordagem integrativa, da abordagem humanista, nós ainda temos a abordagem integrativa. O que propõe a abordagem integrativa? Que a formação da personalidade, ela justamente integraria vários fatores. Por exemplo, cognições, emoções, fantasias, imaginação, tudo isso estaria dentro da nossa personalidade. Tudo isso formaria a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade seria um processo de integração dessas variáveis, formando o que é o indivíduo. Portanto, falamos da formação da personalidade, mas nós sabemos que, como indivíduos, também é importante analisarmos as percepções. Afinal, cada indivíduo, cada pessoa, nós percebemos tem alguns traços. Nós percebemos é formada a partir de algumas influências. E a nossa personalidade, a nossa identidade, aquilo que somos enquanto sujeitos, a nossa história, influencia também as nossas percepções. Mas o que são percepções? Percepção, de forma muito resumida, é a forma como nós vemos o mundo. É o modo como nós enxergamos aquilo que está ao nosso redor, o mundo que nos cerca, entendendo o mundo como sociedade, como organização empresarial, enfim, de forma ampla. Essas são as percepções. Mas é importante perceber que, quando se fala em percepções, essas percepções não vêm apenas do mundo externo, como se nós fôssemos um recipiente e o mundo externo colocaria em nós a percepção que nós teremos dele. Não. Nós temos experiências prévias na vida. Nós temos uma história que viemos construindo. E as nossas experiências prévias, de certa forma, vão influenciar a percepção que nós temos de determinada situação, a percepção que nós temos do mundo. Perceba que, quando se fala em modos de olhar o mundo, portanto, nós estamos dizendo que a nossa história, as nossas experiências prévias, o que está dentro de nós como indivíduos, como pessoas, vai de certa forma influenciar como eu enxergo o mundo, como eu lido com as situações. E assim, dentro de uma organização, nós poderíamos dizer, diante de uma mesma situação, você toma um grupo de pessoas como líder, coloca uma situação, é a mesma situação para todos, todos estão diante de uma mesma situação, mas a reação de cada um vai ser diferente. A percepção de cada um sobre aquela situação vai ser diferente. Isso depende da experiência prévia que o indivíduo tem, da experiência prévia que aquela pessoa possui diante daquela situação. Portanto, diante de uma mesma pergunta, de um mesmo desafio, de uma mesma situação dentro de uma empresa, nós podemos ter múltiplas respostas, múltiplas reações, porque as pessoas são diferentes. E é importante perceber isso. Mas um dos aspectos que mais tem influência sobre as nossas percepções de mundo são os valores. Os valores que nós possuímos enquanto pessoas. Quais são os valores que você possui? Em uma escala de valores, qual valor você colocaria em primeiro lugar? Qual você colocaria em último lugar? Enfim, como os valores ocupam a sua vida, ocupam a sua personalidade? Valores são como coisas que nos movem. Vamos utilizar um exemplo. Se o seu primeiro valor, se o seu valor primordial é a família, ora, você vai movimentar as suas forças, as suas energias para a família. A família vai ser um elemento, um valor fundamental para você. Se o seu valor fundamental, por exemplo, é a sinceridade, é a justiça, você vai movimentar todos os seus esforços em nome da justiça. Se o seu valor primordial é o sucesso, é o dinheiro, é o lucro a qualquer preço, muitas vezes você vai tomar determinadas decisões e ações em nome desse lucro, em nome desse sucesso, e podem ser ações éticas ou ações não éticas. Por isso os valores, a escala dos nossos valores, ela é fundamental.
Quais valores, afinal, me movem enquanto indivíduo, enquanto personalidade, enquanto sujeito? E esses valores vão movimentar as nossas ações. Por isso se diz que, na vida profissional, a ética, a justiça, devem ser valores que norteiam os indivíduos, que norteiam as nossas ações. E aí sim, a partir desses valores, é que nós vamos construir as nossas ações. Por isso, os valores vão também ser muito importantes para as percepções que nós temos de mundo. Portanto, a personalidade, os traços da personalidade, esses traços, a nossa história, a nossa experiência influenciam as nossas percepções e, por sua vez, as nossas percepções de mundo são influenciadas pelos valores. Portanto, dentro de uma empresa, nós temos inúmeras pessoas que têm muitos valores e muitas vezes valores diferentes, portanto, que têm percepções de mundo diferentes, que diante de uma mesma situação agem de forma diferente. Por isso se diz que no momento de treinar um grupo, de fazer um desenvolvimento profissional, um treinamento de grupo nas organizações empresariais, não basta agir sobre o comportamento imediato dos indivíduos. Porque o comportamento que os indivíduos têm, ele é apenas um resultado imediato de todas as suas percepções, de todos os seus valores. Portanto, o treinamento, ele deve trabalhar não com o comportamento imediato, mas deve trabalhar para a sensibilização das pessoas. Trabalhar com os valores, com as percepções de mundo, com a personalidade desses indivíduos que estão na empresa. Portanto, nós não estamos trabalhando apenas com os traços, apenas com o resultado imediato, mas nós estamos trabalhando com percepções, com valores e muitas vezes reorientando os valores, reorientando as percepções dos indivíduos na empresa, nós conseguimos reorientar os comportamentos. Isso é importantíssimo. Mas nós temos um outro aspecto também, que é a motivação das pessoas dentro das organizações. A motivação. Aqui há duas perguntas essenciais. Primeira pergunta: o que motiva um indivíduo a ingressar em uma empresa e permanecer nela por muito tempo? O que motiva um indivíduo a fazer isso? Segunda pergunta: o que será capaz de fazer com que um indivíduo produza o que é esperado pela organização? Em que condições ele poderá fazer essa produção? Em que condições ele poderá responder ao que a organização espera dele? Nós estamos falando de motivação. Nos dois casos é preciso criar um ambiente motivacional. E nós temos várias teorias que pensaram a questão da motivação dentro do comportamento organizacional. E nisto vários autores que também pensaram. O que afinal motivará o indivíduo dentro das organizações? Nós temos aqui uma abordagem tradicional e uma abordagem também das necessidades humanas que vão mover o indivíduo dentro das organizações empresariais. Na abordagem tradicional, nós temos a figura de Taylor, que representa uma grande figura dentro da administração, dentro do comportamento nas organizações. E Taylor, nessa abordagem tradicional, vai dizer que o que motiva os indivíduos é o aspecto pecuniário, ou seja, é o dinheiro, é o salário. Este é o que motiva uma pessoa a ingressar em uma organização, permanecer nela e responder ao que a organização espera dessa pessoa. O salário, o aspecto pecuniário, o aspecto do dinheiro. Por isso, quanto mais essa pessoa for motivada através do salário, quanto mais os valores, a remuneração responder aos seus objetivos, tanto mais motivada ela estará. Mas será que o salário basta? É o único elemento que nos motiva em uma organização? Conversaremos sobre isso.